As Akuma no Mi apresentadas durante o arco de Alabasta mostraram poderes interessantes, que dependendo do uso podem se tornar uma ameaça bem grande. E um dos poderes de Akuma no Mi que mostra uma ótima capacidade durante esse arco foi os poderes da Akuma no Mi de Mr. Five, que, falando de uma maneira mais simples, basicamente permite a ele criar explosões à vontade. Então hoje vamos entender como funcionam os poderes da Bomu Bomu no Mi. A Bomu Bomu no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário criar explosões a partir de qualquer parte do seu corpo, como cabelos, muco ou até mesmo a sua respiração, fazendo do seu usuário um homem-bomba. Essa Akuma no Mi atualmente pertence a Mr. Five, um dos membros da Baroque Works. O poder dessa Akuma no Mi permite uma grande variedade de ataques, já que simplesmente o usuário pode criar explosões a partir de qualquer parte do seu corpo, incluindo o ar inalado por ele. Com isso, ele pode implementar suas explosões e seus ataques, já que a fruta em si não permite que o poder afete o usuário, permitindo assim criar explosões tanto de curta quanto de longa distância, sem se preocupar com a sua própria segurança, por assim dizer. Fora a implementação desse poder em ataques, o usuário pode criar projéteis improvisados com o seu moco, por exemplo, ou lançando na direção do inimigo e criando explosões controladas. Porém, o usuário também pode criar projéteis explosivos com uma maior capacidade simplesmente implementando seu poder a uma arma, como por exemplo um revólver. E isso também acaba facilitando e muito a criação das balas com o uso dos seus poderes, já que basicamente qualquer tipo de material pode ser moldado para se tornar munição, afinal seus poderes podem atuar como a pólvora. Além de tudo isso, o usuário provavelmente pode criar explosões muito maiores usando uma maior quantidade de qualquer tipo de coisa expelida pelo seu corpo, conseguindo controlar o tamanho e a intensidade da explosão a partir desse conceito. Fora que ele também pode detonar todo o seu corpo para criar uma grande explosão que cause uma imensa quantidade de danos aos inimigos próximos a ele. Com essa capacidade de controlar a intensidade da explosão a partir da quantidade de emissão de qualquer tipo de coisa expelida, o usuário pode lutar em grupo sem se preocupar em acabar causando danos aos seus aliados, já que ele simplesmente pode fazer pequenas explosões que têm um efeito somente na área que o inimigo está presente. E Mr. Five mostrou ter uma ótima noção do nível e tamanho da explosão criada pelos seus poderes, conseguindo manipular com uma ótima capacidade. Agora, falando de uma forma mais detalhada, a principal força dessa Akuma no Mi é que o usuário pode detonar qualquer parte do seu corpo como braços, pernas ou até mesmo seu suor e moco, gerando incríveis explosões que podem afetar tudo ao seu redor, com exceção do próprio usuário. Graças à capacidade explosiva do usuário se estender ao moco e respiração, ele pode criar e utilizar de ataques à distância caso consiga achar maneiras de usar dessas substâncias como armas arremessáveis. Além disso, o usuário pode criar ataques explosivos que aumentam ainda mais o dano de socos e chutes, já que ele pode fazer com que seu punho ou qualquer outra parte do seu corpo crie uma explosão no momento do contato com o adversário, causando ainda mais danos ao seu inimigo. Além da fruta conceder imunidade a explosões criadas pelo próprio poder, ela também permite que o usuário aguente explosões externas, que não tiveram origem dos seus poderes, permitindo ao usuário ser imune a todo tipo de explosão, e isso inclui até mesmo balas de canhão. Fora a capacidade adicional de avaliar a qualidade e intensidade das explosões. E isso foi demonstrado quando o Soap atacou Mr. Five com um projétil explosivo, e ele acabou comentando que a explosão tinha um gosto ruim porque o Soap tinha usado uma pólvora de baixa qualidade. Uma coisa interessante de comentar é que a imunidade à explosão do usuário não se estende apenas ao exterior, mas ele também consegue resistir caso ocorra uma explosão dentro do seu corpo. Assim como mostrado durante a cena onde Mr. Five engole um tipo de projétil explosivo lançado em seu aliado, e logo após ele solta uma fumaça preta da boca, não recebendo nenhum tipo de dano interno. Aparentemente, as habilidades dessa Akuma no Mi só são ativadas caso entre em contato com um alvo ou seja ativada pela própria vontade do usuário, já que Zoro e Luffy foram capazes de acertar Mr. Five sem que ele explodisse. Outro ponto entre aspas negativo é que mesmo o usuário sendo imune a explosões tanto dos seus poderes quanto de outras explosões em si, ele não ganha imunidade a fogo ou qualquer outro tipo de efeito que possa ser gerado após a explosão. Mas fora tudo isso, o usuário dessa Akuma no Mi não mostrou nenhuma fraqueza específica fora a fraqueza padrão sobre a água e Kuroseki. Agora falando sobre o uso feito por Mr. Five aos poderes dessa Akuma no Mi, ele mostrou usar sua capacidade explosiva do moco ou respiração para efetuar ataques à distância, fazendo projéteis improvisados que ele lança com os dedos e que ao atingir o inimigo ocorre a explosão. Para lutas a curta distância, Mr. Five usa partes do seu corpo para causar explosões, fazendo socos e chutes explosivos, que não afetam seu próprio corpo, já que a sua fruta lhe dá imunidade a explosões causadas por seus poderes. Ele também mostrou detonar todo o seu corpo para criar uma explosão de tamanho razoável, que causa danos a tudo que esteja próximo.
E quanto mais perto do centro da explosão, mais dano será causado ao objeto ou pessoa. Mr. Five frequentemente colabora com Mikita devido à sua sinergia com seus poderes. Enquanto os impactos das explosões proporcionam um impulso para que Mikita voe usando suas próprias habilidades, ele também é capaz de resistir a projéteis explosivos, chegando até mesmo a ingeri-los para conter as explosões e proteger seus companheiros. Apesar disso, Mr. Five é vulnerável a ser enganado por adversários astutos que apresentem algo que pareça explosivo, mas não seja. Mr. Five possui um revólver que proporciona a ele uma capacidade única de transformar seu sopro explosivo em projéteis funcionais. Ele realiza esse processo ao soprar ar nas câmaras da arma para carregá-la com munição, seguida por disparos normais. Fora esse uso, Mr. Five criou algumas técnicas nomeadas com os poderes de sua Akuma no Mi, como por exemplo a técnica Nose Facing Cannon. Nessa técnica, Mr. Five tira um muco seco do seu nariz e o joga em seu oponente usando seus dedos como uma forma de disparar o muco. Ao entrar em contato com seu adversário, ocorre uma explosão surpreendentemente grande, em comparação ao tamanho do muco arremessado. Essa é considerada por Zoro como uma técnica nojenta, mas apesar disso ela é bem eficaz, e pode ser muito útil contra inimigos que não sabem a funcionalidade da Akuma no Mi, os pegando desprevenido. Mesmo que seja uma técnica consideravelmente poderosa e eficaz, inimigos fortes podem facilmente se defender ou esquivar desse ataque. E isso foi demonstrado quando Zoro foi capaz de cortar o muco seco em dois, criando duas explosões que acabaram se distanciando o suficiente, e não o afetando. A segunda técnica é chamada Nose Facing Double Cannon. Essa técnica segue o mesmo conceito da técnica anterior, usando o muco seco para jogar em seus adversários. Só que a diferença é que nessa técnica Mr. Five usa as duas mãos para jogar o muco no seu inimigo. A terceira técnica leva o nome de Kick Bomb. Essa técnica consiste em Mr. Five chutar seu adversário e logo após incrementar seus poderes ao chute, criando uma explosão controlada que causa bastante danos ao seu adversário, já que isso basicamente pega a maioria dos inimigos desprevenidos. Essa técnica tem algumas variantes que consistem em usar outras partes do corpo, como braços ou punhos, os detonando na hora que entra em contato com seu adversário. A quarta técnica é chamada Zanshin Kibaku. Essa é uma técnica muito poderosa que consiste em Mr. Five segurar seu oponente de alguma maneira, o que normalmente ocorre segurando o braço do inimigo. Logo após isso, ele detona todo o seu corpo de uma só vez, criando uma explosão tão grande e violenta que foi dito pelo próprio Mr. Five que sequer sobram os ossos do oponente após receber essa técnica. Mesmo que seja uma técnica muito eficaz, ele a utiliza de uma forma meio ineficaz, já que Mr. Five simplesmente dá muitas brechas para que seu oponente o imobilize durante o início da técnica. Assim como visto quando Zoro foi capaz de derrubá-lo antes que ele pudesse se autodetonar, conseguindo assim contornar a técnica. E por fim temos a técnica Breeze Breach Bomb. Nessa técnica ele utiliza da sua pistola a enchendo de ar e criando assim disparos de balas invisíveis, que são capazes de explodir ao entrar em contato com seu inimigo. Essa é uma técnica muito eficaz, já que provavelmente o inimigo não consegue sequer notar algo fora o barulho do disparo, possibilitando assim que a bala de ar explosivo consiga se aproximar o suficiente para causar uma explosão violenta que dê uma quantidade considerável de danos ao seu inimigo. Levando em consideração todas as possibilidades de uso que podemos extrair dessa Akuma no Mi, fora o próprio uso dado por Mr. Five, ela mostrou ser uma fruta muito útil que pode se tornar ainda melhor com um usuário mais poderoso. Então, no geral, a Bomu no Mi é uma fruta capaz de fazer uma enorme diferença em combate. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí um possível futuro vídeo que você quer que eu traga e eu espero te ver no próximo vídeo.